Olá, sexto ano, bom dia. Hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar sobre as estrelas, constelações e as galáxias. Na aula passada, na aula anterior, a gente falou sobre o movimento dos planetas, a gente falou sobre rotação e translação, e agora a gente vai falar um pouco sobre as constelações, tá? As primeiras observações no céu, feitas a olho nu, tá? Foram feitos a olho nu porque ainda não tinham os telescópios. Hoje em dia a gente tem esse equipamento maravilhoso e incrível que são os telescópios, mas antigamente a gente não tinha isso. Então, as primeiras observações antigas, né, feitas por observadores antigos foram feitas a olho nu. Na antiguidade, quando os povos passaram a observar as estrelas, eles tinham a mesma impressão que a gente tem hoje quando a gente olha para o céu sem nenhum instrumento. As estrelas parecem estar todas à mesma distância da Terra e próximas umas das outras, né? Usando a imaginação, os povos antigos eles relacionaram os agrupamentos de estrelas com algumas figuras para facilitar a identificação desses grupos de estrelas no céu, tá? Aí então, eles formaram urso, lince, pomba, lebre, baleia, lobo, corvo, objetos como cruz, balança, taça, tá? E também os seus heróis da mitologia, Centauro, Dragão, Pégaso, Hércules, passaram então a dar nomes às constelações, tá? Então, hoje a gente conhece as constelações, elas têm esses nomes, porque como eles observavam a olho nu e eles não tinham um telescópio, eles precisavam formar desenhos, como eu vou mostrar para vocês numa próxima imagem, para que eles pudessem assimilar. Então ficava mais fácil deles diferenciarem as constelações, tá? Então ficava mais fácil também a navegação nos mares. Por quê? Para se orientar no mar, eles se orientavam através da orientação das estrelas. Eles olhavam para o céu, e aí, por exemplo, eles já sabiam a proximidade. No mar Egeu, fica próximo a qual constelação? Então, através das constelações, através dessa análise que eles faziam, eles podiam, então, navegar, se tornava mais fácil a navegação, né? Para a orientação dos mares feita, então, pelas estrelas. E, além disso, também era possível definir as estações do ano, tá? E fazer calendários, por exemplo. O movimento da Terra em torno do Sol, que permite que algumas constelações sejam visíveis em cada época do ano, né? Duas constelações que podem ser vistas do Brasil, a gente tem. Mas, na realidade, as estrelas de uma constelação encontram-se a diferentes distâncias. Continuando aí, pessoal. Aqui, para vocês verem a imagem, do lado direito, vocês estão vendo? De que forma eles formavam a imagem, ó? Aqui, como fosse um escorpião. Tá vendo a linha traçada entre o conjunto de estrelas? Assim, eles formavam, então, os desenhos para dar nome, então, às constelações, né? Então, eles achavam que as estrelas estavam a uma mesma distância, né? Da Terra, mas na realidade isso não é real, tá? Existem estrelas que estão mais próximas e estrelas que estão mais afastadas. E não formam grupos verdadeiros, tá? Na realidade, essa junção que ele fez aqui com as linhas, né? Formando, não acontece na realidade. Por quê? Porque elas estão a diferentes distâncias, tá? Tem umas que estão mais perto, outras que estão mais longe, né? Nós é que temos essa impressão. Quando a gente olha da Terra, a gente olhando para o céu olho nu, a gente tem a impressão de que estão todas à mesma distância, mas na realidade não. Então, perdão, pessoal. Os astrônomos dividem o céu em 88 constelações. Eles usam as constelações para indicar as direções no céu. Então, pessoal, assim foi criado o zodíaco. Aí, para vocês verem, ó, como é que apareceu, como que isso aconteceu, né? Na imaginação deles, observando para o céu, eles acharam interessante formar imagens, né, de seres, aí como vocês estão vendo, o leão, a balança, né, que representa o signo de Libra, escorpião, então assim se formou o zodíaco, tá? Porque observados da Terra, o Sol e a maioria dos planetas parecem passar periodicamente pelas mesmas posições. De tempo em tempo, ele passa pelas mesmas posições. E passa, né? De tempo em tempo ele vai passar pela mesma posição. Que correspondem a algumas constelações. Esse grupo de constelações
que marca a passagem aparente do Sol foi chamado de zodíaco. É o que vocês estão vendo aí na imagem. Deixa eu ampliar para vocês. Como na realidade a gente sabe que o Sol não se move, né, ao longo das constelações, é a Terra que gira em torno dele. Isso é muito mais. Foi descoberto além disso, né, e muito mais, que devido aos estudos no céu, como a gente vai ver mais pra frente. Mas olha, observem aí. Olha que incrível, interessante. Ó, Leão, Câncer, Gêmeos. Foi assim que foi criado o zodíaco, tá? Através da observação dos antigos astrônomos. Eles não tinham como observar, não tinham equipamentos específicos, como a gente tem hoje, né? Tecnologia. Então, eles formaram as constelações dessa forma, dividindo o zodíaco. Então, a gente vai explicar o que é o ano-luz, né? É muito falado, ano-luz, a gente ouve bastante, né? Ah, quantos anos-luz, a gente ouve no noticiário, alguma coisa, se você for pesquisar. E do que se trata isso? Quando a gente vai estudar o universo, a gente costuma trabalhar com distâncias muito grandes, né? Então, se a gente fosse usar quilômetros, por exemplo, a gente teria que escrever tanto zero, que não ia ter papel suficiente para isso. Por isso, então, os cientistas usaram uma medida mais econômica para se referir às distâncias, que no caso é o ano-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre no espaço vazio no período de um ano. Isso dá cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Então, um ano-luz, só para repetir, gente, frisar aí, é a distância que a luz percorre no espaço vazio no período de um ano. Então, a luz é a medição que a gente tem de velocidade mais rápida que se conhece até hoje, tá? Aqui na Terra é o que a gente conseguiu desenvolver até hoje. De rapidez e velocidade. O parâmetro que a gente tem é a luz, energia elétrica, né? Então, a gente usou isso para fazer uma medição. E aí, então, a gente utiliza e um ano-luz daria aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. Então, a gente acabou de ver que da estrela próxima ao Centauro demora cerca de 4,2 anos para chegar à luz dela aqui na Terra. Então, a gente diz, então, que essa estrela está a 4,2 anos-luz da Terra. É simples, mas a gente não pode confundir quando a gente fala em ano-luz, tá? A gente está se referindo à distância e não a tempo. Ano-luz é uma unidade de distância, tal como o quilômetro. Só que para a gente diminuir, então, essa distância não ficar tanto zero, né? A gente faz, então, um ano-luz. Pela luz, a gente conhece uma estrela, né? O que acontece quando você aproxima ou afasta uma lanterna acesa de uma folha de papel branco? Quanto mais próxima a luz está da folha, mais iluminada ela fica. E aí, da mesma forma, é o que acontece com duas estrelas na mesma intensidade de luz, mas que estão a distâncias diferentes da Terra, tá? Terem brilhos diferentes quando observadas da Terra. Analisando a luz das estrelas, os astrônomos são capazes de descobrir não apenas a distância que elas estão, mas também qual é o movimento e a composição dela, tá? Quando um metal é aquecido, ele começa a mudar de cor. Então, se você pegar um ferro e colocar ele no fogo, ele vai começar a mudar de cor, tá? Vocês não podem fazer esse tipo de experimento sozinhos ainda, tá bom? Eu só tô comentando para vocês pararem para pensar. Vocês já viram algum filme, o ferro sendo encostado na brasa e ele começa a alterar, começa a ficar vermelho? Não tentem fazer isso, tá? Mas quando um metal é aquecido, ele começa a mudar de cor à medida que a temperatura aumenta. Primeiro ele fica vermelho escuro, depois ele fica vermelho brilhante e a altas temperaturas ele pode ficar amarelo ou branco, tá? Então a cor das estrelas captada no telescópio também dá uma ideia da temperatura. As menos quentes são vermelhas e as mais quentes ou amarelas e brancas são as ainda mais quentes. E as branco-azuladas são as mais quentes ainda, tá? Estão a uma temperatura altíssima. Os astrônomos não estudaram apenas a luz, mas também as ondas de rádios, os raios-x e outras formas de energia também que são emitidas pelas estrelas. Elas podem emitir várias formas de energia para nós, tá? O raio-x, né? Como eu disse para vocês, outros tipos de ondas de rádio. Todos esses estudos nos dão muitas informações sobre as estrelas, tá? E uma curiosidade, você sabe por que as estrelas piscam? E por que é que o brilho delas muda?
Na realidade, não é a luz que passa por mudanças, são as turbulências, agitações na atmosfera da Terra que dá a impressão de que a estrela está piscando ou se tremendo, tá? Na realidade, ela não está piscando. Então, para finalizar, vamos falar sobre as galáxias. Em uma noite de céu limpo, em alguns lugares escuros lá na roça, no interior, se você pudesse observar assim, o céu, né? Você poderia ver então uma faixa mais clara com uma grande concentração de estrelas. Olha, eu vou ampliar para vocês verem. Isso aqui seria uma imagem do céu vista de um lugar bem escuro, tá? Por isso vocês estão vendo aí uma casinha de interior. Essa faixa que a gente vê é uma pequena parte da Via Láctea, que é a nossa galáxia. A galáxia onde está localizado o nosso planeta Terra. É a nossa galáxia, então. Só um minuto que eu vou tentar fechar aqui. Isso aqui aí para vocês na tela. As galáxias. Olha que lindo. Olha como é que vocês podem observar aí. A galáxia é um enorme aglomerado de estrelas, tá? Nuvens de gás, poeira e outros corpos. O universo contém mais de 200 bilhões de galáxias. Então, peraí, para pensar. Nós vivemos em uma galáxia chamada Via Láctea. O nosso universo contém mais de 200 bilhões de galáxias. E o número de estrelas em cada galáxia varia. Algumas galáxias chegam a ter trilhões de estrelas. As galáxias possuem formas variadas, tá? Há galáxias elípticas, por isso que eu estou mostrando para vocês 3 formas aí, ó. Há galáxias elípticas, em forma de elipse, em espiral, né? E também algumas que são irregulares, ou seja, não tem uma forma definida. Embora a gente não possa ver de fora a forma da nossa galáxia, porque a gente está de dentro, não tem como a gente ver de fora, vários estudos indicam que ela tem a forma de uma espiral, tá? Como vocês estão vendo nessa terceira figura aqui, ó. Essa é a forma da nossa galáxia, a Via Láctea, forma espiral. E a nossa galáxia, a gente sabe que ela mede cerca de 120 mil anos-luz de uma ponta a outra e contém de 200 a 500 bilhões de estrelas. Uma das galáxias mais próximas da Via Láctea é a Andrômeda, que é a 2,3 milhões de anos-luz de nós. Na galáxia, o que une os corpos é a força gravitacional, conhecida também como força de gravidade. É uma força de atração. Eu vou dar um exemplo para vocês. O ímã de geladeira. Quando você aproxima o ímã da geladeira, você sente uma força de atração, né? É semelhante à força gravitacional que faz um objeto cair em direção ao solo e que fazem também os planetas girarem em torno do Sol. Essa força depende da massa dos corpos e da distância entre eles. Quanto maior for a massa do corpo, maior será a força gravitacional exercida por ele. Mas, quanto maior a distância de um corpo em relação ao outro, menor será a força gravitacional entre eles. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o tema da nossa aula. Vamos tirar juntos as nossas dúvidas. Um beijo e até a próxima.